Pouca gente sabe. Em 1963, o pai do ex-presidente Fernando Collor de Mello, que era senador da República, acabou fazendo uma loucura e matou um senador durante sessão plenária em Brasília. Acredite se quiser, o senador Arnon de Mello estava armado e atirou em colega do Senado na frente de todo mundo. Lamentavelmente tenho a comunicar aos senhores senadores que há um senador ferido. O senhor senador José Cairala. Mas o que será que aconteceu com o senador Arnon de Mello após os disparos mortais? Ele foi preso, foi condenado ou saiu impune? Meu nome é Jorge Lordello e se prepara, pois eu vou te colocar na cena do crime de morte que aconteceu dentro do Senado da República, que teve como palco do que foi chamado de faroeste caboclo. Em 4 de dezembro de 1963, o Senado Federal, em Brasília, foi palco de um acerto de contas mortal entre senadores. Havia rixa antiga entre os senadores alagoanos Silvestre Péricles, do PTB, e o senador Arnon de Mello, do PDC, e essa briga acabou em tiros e morte. O problema entre eles vinha antes do Senado, quando eles disputavam, desde a década de 50, quem era o político mais influente no estado de Alagoas. Tudo havia começado em 1950, quando a família Góes Monteiro, que dominava a política local, se encontrava rachada. Ismar, irmão de Silvestre Péricles, decidiu apoiar Arnon de Mello para o governo estadual, esnobando a candidatura indicada pelo grupo do irmão. Desde então, ano a ano, a rivalidade entre os Mello e Goiás Monteiro escalava para níveis cada vez mais intensos. Bem, vou contar agora como tudo aconteceu. Na manhã do dia 4 de dezembro de 1963, a ameaça de morte proferida pelo senador Silvestre Péricles contra o senador Arnon de Mello foi correndo a boca pequena no Congresso Nacional e chegou aos ouvidos do senador paulista Lino de Matos, que se espantou com o teor da expressão e foi confirmá-la com o próprio senador Silvestre. Ao questioná-lo se aquilo era verdade, ele garantiu que sim e encheria de balas a boca de Arnon de Mello se o desafeto tomasse a palavra na tribuna no Senado Federal naquele dia. O clima era tenso no Senado naquele 4 de dezembro de 1963. Tanto é verdade que o então presidente da casa, que era o paulista, o senador Auro de Moura Andrade, pediu reforço na segurança com guardas à paisana. Estranhos foram impedidos de entrar no plenário naquele dia. Assessores tinham que passar por revista, assim como todos que acessavam as galerias, algo incomum naquela oportunidade. Só para você que me assiste ter uma noção, pouco antes do início da sessão lá no Senado, seguranças do Senado desarmaram Leopoldo Collor de Mello, que na época tinha 22 anos e era filho mais velho do senador Arnon de Mello de Alagoas e estava lá no Senado Federal armado, ele foi desarmado. Leopoldo tentou entrar com um revólver na cintura. Mesmo com o flagrante, ele foi liberado para seguir adiante desarmado. Então ele pôde entrar na sessão e ficar assistindo o que ia acontecer. Ele sentou-se perto de um genro do também senador alagoano Silvestre Péricles de Góes Monteiro, inimigo do seu pai. Era confusão pura. Era uma rivalidade regional que causava apreensão no Senado Federal. Era sabido que capangas de Arnon e Silvestre estavam no Congresso com a missão de proteger os patrões e puxar o gatilho se preciso fosse. Logo no início daquela sessão legislativa, vai vendo, o presidente do Senado, que era o paulista Auro de Moura Andrade, fez um aviso a todos os presentes, e em especial, é claro, aos senadores que eram desafetos. Antes de dar a palavra à Sua Excelência, a presidência precisa declarar que manterá a ordem e o respeito indispensáveis no Senado nos limites máximos de sua força.
que se porventura entre assistência nos corredores desta casa, alguém perturbar a ordem, será posto imediatamente em custódia, se desatendidas as advertências da mesa. E se houver qualquer delito, será imediatamente aberto um inquérito e promovida a responsabilidade, inclusive com a lavratura do auto de flagrante indispensável e entregue às autoridades competentes. Senhor senador Arnon de Mello tem a palavra. Naquele fatídico dia, o senador Arnon de Mello estava nervoso, com o rosto avermelhado. Ele tomou a palavra na tribuna às 15h03. Senhor presidente, permita Vossa Excelência que eu faça o meu discurso olhando na direção do senhor senador Silvestre Péricles de Góes Monteiro, que ameaçou-me de me matar hoje, ao começar hoje o meu discurso. Nesse instante, o bate-boca começou. Imediatamente, o senador Silvestre levantou da cadeira e deu alguns passos na frente, com o dedo em riste, e rebateu, abre aspas, crápula, canalha, ordinário, ladrão, cafajeste. Nesta foto, vemos o senador Arnon de Mello de costas e Silvestre Péricles trocando ofensas no Senado. Ao lado direito de pé, o mais baixo, vemos o suplente José Cairala, poucos segundos antes dele ser atingido. O senador Silvestre Péricles vinha arrumando ao seu encontro com o braço direito erguido e dedo em riste e a garganta assaltada pelos sucessivos gritos de crápula contra Arnon de Mello, que estava lá no plenário discursando. Acredite se quiser, o senador Arnon de Mello sacou uma arma e disparou 2 vezes. O senador Silvestre se jogou no chão, fazendo com que muitos acreditassem que ele havia sido atingido. Atrás das cadeiras do plenário, puxou, sabe o quê? Quando ele caiu, ele também puxa um revólver que estava na cintura. Rastejando, ele foi até a porta de uma das fileiras de assentos, buscou o melhor ângulo para atingir o seu oponente e, em meio à gritaria e correria que estava tomando todo o Senado, a minha equipe de produção conseguiu o áudio original do Senado Federal, onde podemos ouvir os tiros disparados pelo senador Arnon de Mello, pai do ex-presidente Fernando Collor de Mello. O senador Silvestre, que estava com a arma na mão, caído, sabe o que ele fez? Ele puxou o gatilho da sua arma de fogo, mas o senador paraibano, o João Agripino, que havia se jogado sobre o colega, conseguiu, com o dedo polegar direito, bloquear o mecanismo do revólver. O senador Silvestre agachou rapidamente e saiu ileso. Enquanto os guardas do Senado tentavam imobilizar Arnon de Mello, ele acabou atirando pela 3ª vez, atingindo o teto do Senado. O senador alagoano Arnon de Mello disparou 3 vezes contra o seu desafeto, mas ele errou os tiros. Espera um pouquinho. Ele errou os tiros no desafeto, mas os tiros acabaram acertando um colega de Senado de nome José Cairala, que era suplente de senador do Acre, que estava sentado naquele momento ao lado do senador Silvestre. Essa foi a arma usada pelo senador Arnon de Mello, um revólver de marca Schmidt Wesson. A minha equipe de produção conseguiu uma sequência de fotos do assassinato em plena sessão no Senado Federal. Um verdadeiro faroeste em Brasília, um verdadeiro bang-bang. E tudo começou com uma discussão acalorada entre os senadores do estado de Alagoas, que eram desafetos mortais. Em seguida, vemos o senador Arnon de Mello empunhando sua arma de fogo e realizando o primeiro disparo. Dá para ver até a fumaça saindo do cano do seu revólver. Observe atentamente estas fotos.
Olha, pessoal, a minha equipe de produção conseguiu essa foto histórica, que mostra o senador atingido pelos tiros sendo amparado por colegas de Senado. Rapidamente, os seguranças do Senado Federal intervieram na situação para fazer o senador Arnon de Mello cessar a sua vontade de continuar com seus disparos. Em seguida, a foto mostra à direita o senador João Agripino segurando a arma do senador Silvestre Péricles. Mas veja o que aconteceu em seguida ao tiroteio. Arnon de Mello e Silvestre Péricles foram presos por ordem do presidente do Senado, o senador paulista Auro Moura Andrade. Os guardas retirem do plenário o senhor senador Silvestre Péricles e solicito que também façam o mesmo com o senhor senador Arnon de Mello. Bem, Fabrício. A sessão, é claro, foi suspensa. Sessão se converterá em sessão secreta. Lamentavelmente tenho a comunicar aos senhores senadores que há um senador ferido. O senhor senador José Cairala. A sessão será suspensa, a presidência irá tomar conhecimento da extensão do ferimento recebido por aquele senador. Em seguida, a sessão voltará a funcionar em caráter secreto para todas as providências indispensáveis à repressão ao gravíssimo ato que acaba de se realizar nesse plenário. O suplente, José Cairala, foi socorrido ao hospital em Brasília, mas morreu no mesmo dia 4 de dezembro de 1963. Ele não tinha a ver nada com peixe e acabou morto. Cairala veio a óbito às 20 horas e 5 minutos daquela sexta-feira de uma parada cardíaca e após sucessivos transfusões de sangue. O estoque de plasma do hospital foi esgotado e mais de 15 litros de sangue foram utilizados nesse processo, tentando salvar o senador. Durante a tarde, diversos parlamentares haviam se prontificado a doar sangue na tentativa de salvar o colega, que deixou 3 filhos pequenos e uma viúva grávida de 7 meses. O político acreano estava no seu último dia de suplência após 6 meses no cargo como suplente. Cairala era um comerciante no Acre e entrou para a política em 1958, quando foi eleito deputado estadual. Em 62 foi eleito suplente de senador. Ele era casado e deixou filhos. Restou apenas a família velar e enterrar o suplente Cairala. Nessa foto é possível ver sua mãe, esposa desolada e filho pequeno que ficou órfão de pai. O senador Arnon de Mello bradou no Senado antes de ser conduzido à delegacia, abre aspas, há anos que o senhor Silvestre Péricles me insulta e me ameaça. A foto que estou mostrando é histórica, onde vemos o senador Arnon de Mello prestando depoimento no Senado Federal após os disparos que fez em plena sessão legislativa. Arnon de Mello alegou que havia disparado em legítima defesa, já que o senador Péricles teria antes ameaçado atirar com sua arma de fogo. Foi nesse momento que o presidente do Senado Federal deu voz de prisão em flagrante ao colega de Senado, Arnon de Mello. Arnon de Mello e Silvestre Péricles foram presos em flagrante e permaneceram detidos em locais separados. Arnon ficou detido na base aérea de Brasília e o senador Silvestre Péricles no batalhão de guardas presidencial. Nas primeiras semanas de 1964, 18 testemunhas foram ouvidas no processo criminal, tendo 8 apontadas pelo Ministério Público, 8 por Arnon de Mello e 2 testemunhas apontadas pelo senador Silvestre Péricles. Em 26 de fevereiro de 1964, vai vendo, o Ministério Público emitiu seu parecer por meio do promotor Dr. Sepúlveda Pertence e solicitou a pronúncia dos 2 denunciados. No jargão jurídico, a pronúncia é um aval para que os acusados sejam levados ao tribunal do júri. Segundo o promotor Sepúlveda Pertence, o senador Arnon deveria ser processado, pois de forma inconteste havia sacado sua arma e disparado com várias vezes e acabou vitimando o senador Cairala.
Silvestre Péricles, por sua vez, deveria ser pronunciado por tentativa de homicídio, pois estava prestes a atirar no desafeto e só não fez pela súbita intervenção do senador João Agripino. Senador Silvestre Péricles foi enviado para o quartel da Aeronáutica em Brasília, onde ficou pouco mais de um mês. Em janeiro de 64, seguiu para o Hospital do Exército do Rio de Janeiro, onde passou por cirurgia de hérnia. Bom, antes de dar entrada na unidade de saúde sem algemas, estava usando paletó e sorria. Ele deu entrevista e falou da certeza da sua absolvição. O senador ainda fez uma ressalva. Disse que se tivesse atirado de volta em Arnon, o ato teria sido legítima defesa. Afirmou ainda que só não agiu assim porque soube controlar o seu impulso e era um altruísta. Para finalizar a entrevista, ele disse, abre aspas, e olha que atiro bem, a bala não tem juízo. Em 17 de abril de 1964, o juiz sumariante, o Dr. Djalmane Castelo Branco, deu a seguinte sentença. O senador Silvestre Péricles foi impronunciado, ou seja, não respondeu por crime algum. Inocentado, Silvestre voltou ao Senado em 7 de junho de 64, após uma licença médica. Ele ficou no cargo até o fim do seu mandato, que terminou em 1967. Arnon de Melo foi preso em flagrante após os tiros e ficou detido por 7 meses, mas nesse período ele saía para ir às sessões do Senado, acredite se quiser. Dias depois, contudo, a defesa de Arnon de Melo interpôs recurso e obteve vitórias decisivas, eu vou te contar. Em 16 de junho, o promotor Milton Sebastião Barbosa acatou uma alegação dos advogados que mudava a natureza do homicídio doloso para homicídio culposo. O Tribunal do Júri só pode julgar, como todo mundo sabe, homicídio doloso e não culposo. Para completar, em 29 de junho de 64, o réu, o senador Arnon de Melo, foi absolvido por unanimidade, prevalecendo a tese de que ele havia agido em legítima defesa, ou seja, acabou tudo em pizza. O entendimento na época foi que homicídio praticado em legítima defesa ou estado de necessidade não constitui crime, mas um fato lícito. O senador Arnon de Melo foi então solto e o Senado não cassou o seu mandato. O entendimento do Senado Federal foi o mesmo, de que ele teria agido em legítima defesa. Ele foi inocentado em definitivo pelo Supremo Tribunal Federal em julho de 64. Você viu que o processo correu muito rápido e, no final, o tiroteio aconteceu e não aconteceu absolutamente nada na esfera criminal. Apesar do crime, ele ainda foi senador novamente reeleito em 71 e também em 79, ou seja, Arnon de Melo tinha muita força, muito poder no estado de Alagoas, tanto é que depois, no futuro, o filho dele, o presidente Collor de Mello, foi presidente do Brasil. O Senado aprovou ainda uma norma assegurando o pagamento dos custos com educação até o ensino secundário daquela época aos filhos do suplente que foi morto. A morte do senador suplente José Cairala foi um evento dramático na história do Brasil e marcou o início de uma era de violência política no país que culminou no golpe militar de 64. O homicídio em pleno Congresso Nacional chocou a opinião pública. O Senado reagiu com a aprovação imediata de 2 resoluções. A primeira delas, votada no dia seguinte ao crime, proibia o porte de arma nas dependências do Senado. Arnon de Melo morreu em 29 de setembro de 83, lá em Maceió. Só para contextualizar, na época do tiroteio no plenário do Senado Federal, Fernando Collor de Mello ainda era um adolescente e estudava no Colégio Carioca São José. Anos depois, seguiria os passos do pai, brilhando um caminho além. Ele foi eleito prefeito de Maceió, foi eleito deputado federal, foi eleito governador de Alagoas e, em 1990, chegou ao Palácio do Planalto. Fernando Collor também viria a ser senador por 2 mandatos, em 2007 e 2023.
Em 2025, vai vendo, o Supremo Tribunal Federal condenou o ex-presidente Fernando Collor de Mello por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Em audiência de custódia realizada após a prisão, Collor manifestou sua vontade de permanecer em Alagoas. O ex-presidente Fernando Collor começaria a cumprir pena de 8 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado no presídio Baldomero Cavalcante de Oliveira, na capital alagoana. Por ter ocupado o cargo de presidência da República, ele deveria permanecer na área especial dessa unidade prisional. E realmente foi isso que aconteceu e Collor foi preso e enviado ao cárcere. A defesa do ex-presidente requereu a concessão da prisão domiciliar em razão da idade avançada de Fernando Collor, que atualmente tem 75 anos de idade e várias comorbidades graves, como mal de Parkinson, apneia do sono grave e também teria transtorno afetivo bipolar. O pedido foi concedido após a defesa comprovar com mais de 130 exames e assim, Fernando Collor de Mello passou a cumprir pena em regime domiciliar no seu apartamento de luxo, por decisão do ministro Alexandre de Moraes. É com saudade, com muita emoção, que eu relembro neste momento a figura de meu pai, o meu querido pai, Armando Mello. E agora, se toda essa história criminal te inspira a entrar para alguma carreira da área policial, eu preciso apresentar para você, é claro, o Instituto Oliver, que é a maior escola preparatória para carreiras policiais do Brasil, eu garanto. Gente, são mais de 2.500 alunos aprovados para concursos da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, PRF, GCM e muito mais. E olha, além dos cursos preparatórios para você ser policial, o Instituto Oliver também oferece cursos superiores sequenciais, tecnólogos, bacharelados, pós-graduação e o famoso EJA, para quem precisa, é claro, concluir os seus estudos. Então, acesse o site, escaneie o QR Code e dê o próximo passo na sua carreira com o Instituto Oliver. E agora, é claro, eu quero saber a sua opinião. Você acha que foi justo o senador Arnon de Mello não ter respondido pelo homicídio que praticou? Ocorreu legítima defesa ou Arnon de Mello era muito influente e assim o livraram do processo criminal? O que poderia acontecer nos dias de hoje se nossos congressistas pudessem ir para as sessões armados? Olha, estou aguardando os seus comentários aqui, hein? E agora chegou o momento para você dar aquela força pra gente e se inscrever no canal. Vai lá, se inscreve e aproveita e dá um like, ativa o sininho de notificação. E olha, compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece e gosta de consumir no YouTube True Crimes com riqueza de detalhes.